Isaías 59, o versículo 1 e 2 diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Como é 2 versículos só, acho que a gente pode ler juntos, não é? Vamos lá? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Ok? Então qual que é o tema da mensagem de hoje? O avivamento começa em mim. O avivamento começa em mim. Então, como já está sendo dito, né, desde o início do culto, as músicas aí selecionadas, cantamos o hino nacional, oramos já pela nossa nação, e nós temos feito todos os anos, né, temos feito esse culto da pátria, esse culto de interceder, refletir, e junto com esse momento, nós estamos na campanha, né, também agora dos 40 dias de jejum e oração. Deixa eu confirmar aqui, me ajudem aí. Hoje é o 20º dia, é isso? 21º? Correto. Então nós lemos já hoje, né, aqui o 21º, tá? 21, o capítulo 21. Talvez se você tiver perdido aí na campanha, você se encontre hoje 21, amanhã o 22. Então nós estamos também nessa campanha, né, que o tema esse ano é avivamento verdadeiro. Às vezes você está vindo aqui pela primeira vez e fala: vixe pastor, 40 dias sem comer. Não é assim que a gente trabalha. Alguns escolhem um tipo de jejum, outros fazem um tipo de jejum parcial, tiram o café da manhã, outros tiram o jantar, alguns tiram talvez como eu já vi, alguns tiram arroz, tiram feijão, tiram a carne, alguns escolhem algum alimento, refrigerante, e nós seguimos então nessa campanha de jejum e oração. E eu quero fazer um resumo do que eu estou lendo no livro, o que está mexendo comigo, o que Deus tem falado comigo como pastor dessa igreja, nesses 21 dias, algumas leituras que eu fiz já. Então eu quero começar dizendo o que não é avivamento, né? O que não é avivamento? O livro faz questão de falar sobre isso, né? Porque o livro é avivamento verdadeiro, né? Então, o que não é avivamento, né, pessoal? Hoje você fala assim, né? Avivamento, aí as pessoas podem ficar até com medo, né? O Edson Queiroz no livro, ele fala isso. Fica até com medo do quê? Vai começar a cair gente, vai começar a gritaria, né? Vai começar algum poder, milagres, curas, né? Então, avivamento está associado com isso. E na realidade, o livro desse ano está mostrando para nós que nós não estamos atrás disso, de barulho, né? Eu sou evangélico, eu nasci dentro da igreja, nasci no hospital, né, gente? Mas porque esse negócio a gente sempre fala isso aqui, eu nasci na igreja, né? Não nasci no hospital, mas cresci na igreja, né, ali. Então eu já participei de muitos movimentos, né? Movimentos de receber dente de ouro, cair no espírito, e tantas coisas que eu já vivenciei, né? A gente não está atrás disso, né? Como se para ter um avivamento tivesse que ter alguma coisa fascinante, uma coisa sobrenatural, né? Tivesse que ter gente sendo curada. Não, a gente não traz isso, não estamos atrás disso. Esse avivamento é bem claro no livro, que nós não estamos buscando algo exterior, nós estamos buscando algo interior, né? Nós não estamos buscando um movimento emocional, né? Nós estamos buscando um movimento de integridade.
né? Um movimento de caráter, de conduta. É um movimento de, não algo exterior, interior, não um verniz, mas uma mudança na vida. É uma conversão genuína, não é? Então, avivamento não é essas coisas emocionais, né? Não é isso. Tem muitos aí testemunhos de pastores, profetas, milagreiros que vão numa igreja e fazem a coisa acontecer lá e saem de lá e vão se prostituir. Então a gente não está atrás disso, não estamos atrás de barulho. Nós queremos algo interno, algo que não fique só aqui, mas que saia lá para fora, né? Que vá lá no seu trabalho influenciar a sua vida, a sua postura, a sua consciência. Então o avivamento que nós buscamos é esse. Então, né? O que é avivamento? Deixa aqui em cima. O que é avivamento? Avivamento é uma intervenção de Deus, provocando uma volta para Deus, um retorno ao temor de Deus, à confissão de pecados, a conserto de relacionamentos quebrados, né? Perdão, amargura, mágoa, relacionamentos restaurados, né? Estamos atrás do avivamento que nos faz ser pessoas melhores na faculdade, melhores alunos, melhores filhos, melhores pais, melhores irmãos. É esse avivamento que a gente busca. Ser cristão não é só se dizer cristão, mas andar com Cristo 24 horas por dia. Esse avivamento que a gente busca, de eu chegar ali na sua casa quando ninguém está te vendo e você dizer não para algumas coisas, dizer não vou assistir esse vídeo no WhatsApp, não vou assistir esse vídeo no YouTube, não vou assistir essa novela porque essa novela está indecente. É isso que nós buscamos. É um avivamento que saia do ambiente eclesiástico e traga efeito na sua casa. Que seu pai veja você adolescente e fala assim: esse menino melhorou. Que você filho olhe para o seu pai e fala: meu pai é melhor, meu pai é mais calmo. Então é esse avivamento que a gente sonha, que a gente busca. Esse avivamento de viver dia a dia, hora a hora. Não é uma simples experiência de chegar num culto e gritar e chorar e cair e sair dali daquele culto e voltar para a mesma vida. Não é isso. Por isso que o livro diz avivamento verdadeiro. E gente, se a gente pensar, não é nada muito longe, muito anormal do que o que a Bíblia nos pede. É o arroz com feijão, é o básico. É atentar para a nossa vida e ver se há em nós algum caminho mau, como diz o salmista no Salmo 139. Então, do ponto de vista do livro, do nosso entendimento, avivamento é esse tempo com Deus, que o Espírito Santo começa a trabalhar em nossas vidas. Nós temos vontade de orar mais, de ler mais a palavra, temos alegria de vir no culto, temos alegria de ouvir a pregação, temos alegria de cantar, de ir na célula, enfim. É como se aquela frieza, aquele desânimo desse espaço para uma fé maior. É como se aquele copo está na metade e o copo transbordasse. É como se você se entregasse pela metade e agora se entrega totalmente. É como se você saísse das obras da carne e agora fosse para os frutos do Espírito. O avivamento começa a toca um, toca outro, toca outro, toca outro, e de repente a igreja está vivendo esse momento especial. Tem uma dinâmica que eu não vou fazer aqui, mas é legal ela. Eu saio aqui e eu toco ali na Rafinha. Aí a Rafinha vai e toca no Ademar. O Ademar vai e toca. E cada um que você toca tem que tocar outro. E eu continuo tocando, a Rafinha continua tocando, o Ademar continua tocando. Aí vai tocando. Quando você vê, todos foram tocados. É essa a ideia. Que aquele fogo comece a mexer com a gente, mexer com a igreja, e quando a gente perceber um grande número de pessoas estão vivendo esse momento espiritual,
que não é nenhum milagre, não é algo longe da nossa realidade, que é o que a Bíblia nos pede para ser santos, ser corretos, ser íntegros, ser justos, perdoar, amar, orar, ler a palavra. Então é simples, irmãos, não é muita coisa. Tem uma música, não sei se vocês... O avivamento começa em mim. Nós lemos hoje o livro do avivamento aqui na escola dominical, e o Ademar fez uma oração, e na oração, Ademar, eu lembro que você falou, começa em mim, não foi isso mesmo? Começa em mim. Tem uma música antiga, não sei se vocês se lembram, que ela dizia assim, eu vou tentar cantar um pedaço aqui. A começar em mim. Conhece? Quebra, para que sejamos todos um. É antiga mesmo, essa. Como tu és em nós. Bem antiga essa música. Ela diz a começar em mim. A começar em mim, né? A começar em mim quebra o coração, né? Aí fala a música, onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, o perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. Música bem antiga, mas conhecida aí que tem mais tempo na igreja evangélica, vão lembrar dela. Então, pessoal, eu estive assim, peguei o livro e comecei a folhear o livro hoje, né, pedindo a Deus assim que me desse algo, queria fazer um resumo e fazer um apoio aqui com a nossa data do Cu da Pátria. E eu vi algumas coisas ali, eu queria passar para vocês o que me chamou a atenção, né? Eu acho que se a gente quiser ter esse avivamento, a primeira coisa que a gente precisa fazer é a nossa vida devocional, não é? Vocês lembram que um ano a gente fez aqui já a campanha, e o tema era TSD, Tempo a Sós com Deus. Foi um tema de uma campanha de 40 dias de oração que a gente fez aqui, TSD, o tempo a sós com Deus. Porque, gente, isso aqui é algo tão simples, mas tão necessário para o avivamento, né? A gente às vezes negligencia o nosso tempo a sós com Deus, a nossa vida devocional. Às vezes a gente vem no culto, pessoal, a gente vem aqui, a gente canta, a gente ouve a palavra, a gente ora, isso é muito bom, mas às vezes quando a gente sai daqui, a gente passa a semana inteira sem se alimentar. Vai segunda, vai terça, vai quarta, vai quinta, vai sexta, aí talvez alguns desses dias você participa de uma célula, aí vai no sábado, aí chega domingo você está aqui de novo. Só que durante esses dias, você negligenciou a oração, você negligenciou a sua devocional, não é? Eu pergunto para você, se você ficar 3 dias sem orar, você vai sentir falta? Se você ficar 3 dias sem ler a sua Bíblia, você vai sentir falta? Não é? Se você ficar agora 3 dias sem tomar o café da manhã, ou sem comer o arroz, o feijão, ou sem comer uma sobremesa depois do almoço, você vai sentir falta? Então, eu acho que são coisas assim que a gente precisa pensar aqui nessa campanha hoje. Se a gente quiser realmente viver esse avivamento verdadeiro, se nós estamos cumprindo, gente, o que a Bíblia nos pede, que é o feijão com arroz, o básico do básico. Essa aula aí que nós estamos falando aqui hoje, vida devocional, é uma aula que a gente dá no discipulado. É o início, é a base, não é? É a vida devocional. O que Jesus disse assim para nós? Ele resumiu os mandamentos em 2, mas eu vou dizer um aqui: ame ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Ame. Quem ama tem tempo. Quem ama quer ver. Imagina você tem a namorada e fala, eu te amo. Aí passa segunda-feira, você não liga, não manda WhatsApp. Passa terça-feira, você não liga, não manda WhatsApp. Passa quarta-feira, passa quinta, passa sexta. Chega domingo, você fala, oi, estou vivo. Você não me ama. Então, gente, quem ama, dedica tempo, dedica atenção. Olha, nós assistimos um filme aqui tão lindo, que chama aquele filme Quarto de Guerra.
muitos se inspiraram. E muitos começaram a orar nas suas casas. Muitos começaram um quarto de guerra, um quarto de oração. Mas eu pergunto, continuamos? Ou já paramos? Ou já desistimos? Então, pessoal, eu quero trazer à sua mente nessa noite a necessidade de você ter o seu quarto de oração, o quarto de escuta, o quarto de guerra. E esse quarto, o pastor Lucinho, quem quiser depois assistir uma mensagem dele, ele chama Loucos pela Oração. Ele fala que você na sua casa tem uma garagem que é o lugar de guardar carro. Ele fala, você tem uma sala que é o lugar onde sala de estar, que você recebe o visitante. Ele fala, você tem uma cozinha, é o lugar de cozinhar. Ele fala, por que a gente não tem também um quarto para orar? Então, ele diz na pregação que ele fez na casa dele um quarto de oração. Isso, daquele filme Quarto de Guerra, mostra bem pra gente isso. Então eu pergunto para você, você tem esse lugar na sua casa? Ah, pastor, eu não tenho um lugar físico. Não tem problema. Não precisa ser um lugar físico. Pode ser um lugar, qualquer lugar. Pode ser no seu trabalho, pode ser dentro do seu carro. O importante é que você tire um tempo diário para orar, para ler a Bíblia. Você tem que fazer uma lista. Antigamente, quando eu era seminarista, eu não sei se você sabe aquelas agendas normais que você compra em livraria, dia 1º de janeiro, 2, 3, 4 e vai até dezembro. E eu comprava aquelas revistas, aquelas agendas, e eu chegava lá na agenda e por exemplo, hoje é dia 11 de setembro, aí eu abria a Bíblia, a agenda, 11 de setembro, aí eu abria a minha Bíblia, aí eu anotava qual o versículo que eu lia, aí eu anotava, estou orando por uma namorada, que eu era solteiro na época, estava orando pelos meus estudos no seminário, estava longe de casa, morando em Fortaleza, eu ia anotando aquilo ali. E eu me lembro que depois de um ano, eu pegava aquela minha agenda de oração, e era tão gostoso, eu olhava assim e falava assim, puxa, olha tanta coisa que eu pedi há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, e Deus me respondeu, Deus me orientou, Deus me ajudou. E até livramento teve, gente, porque eu namorava uma moça na época, e eu queria saber se era ela que ia ser a minha esposa, e depois de 1 ano eu olhei e falei, que bom que não foi ela, Deus me livrou, e me deu uma pessoa melhor, que foi a Bel. Então é gostoso você acompanhar os seus pedidos, as suas necessidades. Aí depois que veio o celular, eu costumo hoje anotar no celular, eu faço uma nota, e aí eu ponho saúde, eu ponho casais, eu ponho família, eu ponho temas de oração. Alguém me fala assim, pastor, estou desempregado, eu anoto. Você precisa também fazer isso. Isso não é para mim só porque eu sou pastor, isso é todo crente, porque eu faço isso antes de ser pastor. Porque eu fui ensinado isso desde de criança, adolescente, que eu tinha que ter uma vida devocional. Então, não é desculpa se você não pode vir na igreja orar. Ore em casa. Mas ore. Porque se você não orar, o avivamento não vai chegar. Ore. Jejue. Leia a palavra. É o mínimo, gente. É o mínimo. Nós temos aqui na igreja as manhãs da oração. De segunda a sexta, das 6 horas às 6h30. Das 7, 7h30. Mas você não pode vir? Tudo bem. Ore em casa. Acorde meia hora mais cedo. Acorde 1 hora mais cedo, faça um café, sente no seu escrivaninha, abra a sua Bíblia, leia o Salmo 1, leia o livro dos 40 dias, ore, faça uma lista de pedidos, ore pela minha vida como pastor, ore pelos nossos presbíteros, ore pelos nossos diáconos, nosso ministério de louvor, crianças, células, tantos e tantos assuntos que eu posso falar para você aqui, mas ore. Não viva uma vida relaxada, negligenciada, com o que é mais básico, que é a vida devocional, gente. Então, falamos aí do livro Gotas, foi falado aí, adquira o livro Gotas, R$10, gente. O livro você vai usar 1 ano inteiro. Abra de manhã aquele livro, leia a leitura, peça a Deus que te fale com você. Gente, quantas vezes que naquele livro, eu li aquele livro e eu começava a chorar, porque eu dizia, Deus, é para mim isso aqui, é para mim.
Não sei se vocês sabem, mas eu sou psicólogo de formação. E quantas vezes já eu me debati com crises de será que eu atendo? Será que eu fico só na igreja? Será que eu me formei 5 anos? Para que eu fiz uma faculdade de 5 anos? E numa dessas devocionais no Gotas, gente, dizia lá uma frase que eu lembro até hoje, dizia assim: se a rainha da Inglaterra, essa frase é de Spurgeon, se a rainha da Inglaterra vos chamar para ser o seu embaixador, dizia Spurgeon, não rebaixeis o seu posto. Vocês foram chamados para serem embaixadores do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Então eu entendi que não era hora de eu sair para atender ninguém. Meu negócio é igreja, é palavra, é oração, é aconselhamento. Eu entendi num livro tão pequenininho, chamado Gotas. A gente pode ser muito edificado através de uma leitura de um livro como esse, através da palavra. Leia a Bíblia de forma sistemática. Deixa eu ver aqui, o que eu vou ler hoje? Aí roda para lá, roda para cá, aí põe o dedo assim, aí abre e não entende nada do que leu. Não, leia sistematicamente. Eu vou ler os Salmos, capítulo 1 hoje, amanhã capítulo 2, depois capítulo 3, depois capítulo 4, e vai seguindo a leitura sistemática da Bíblia, porque Deus fala em qualquer lugar, quando Ele quer, aonde Ele quer. Terminei Salmos, vou para o livro de Provérbios, continua a leitura, e leia a Bíblia inteira. Leia vários livros, leia Antigo, leia o Novo, leia livros poéticos, leia profetas, leia cartas, leia, um pouquinho por dia, mas leia. Eu pergunto para você está fazendo a lição de casa? Você amanhã de manhã, qual vai ser a sua primeira coisa que você vai fazer? Ou você vai acordar amanhã, já vai entrar na correria do dia e vai chegar à noite e vai dizer mais uma vez, não tive tempo para orar, não tive tempo para ler a Bíblia, não tive tempo para fazer a minha devocional, não tive tempo. E aquela brincadeira que a gente faz, a gente fica tão cansado, que eu sei que muitas coisas nos cobram, são muitas atividades, é faculdade, gente, só que a gente não pode tirar da nossa vida o mais importante, que é Deus. Porque se a gente estiver com Deus, tudo vai bem. E sem Deus, tudo vai mal. Primeiro lugar, buscai primeiro o reino de Deus, diz a palavra. Salmo 34, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Aí você está tão cansado, chega em casa, 11 horas da noite, de manhã você não teve tempo, e você chega e começa a orar, Jesus, obrigado por esse dia, e dorme. Aí no outro dia você acorda e diz, amém, passei a noite orando. Infelizmente, negligenciou a sua vida devocional. O que mais que a gente precisa fazer nessa campanha dos 40 dias, gente? A gente precisa fazer guerra contra o pecado. Você não sabe às vezes, mas para mim fazer uma pregação é fruto de muita transpiração. Não é chegar assim, quarta-feira hoje eu vou fazer a pregação, não é isso. Porque às vezes eu faço uma pregação na quarta-feira, porque quarta-feira geralmente eu tiro a quarta-feira de manhã para estudar a Bíblia, para preparar um estudo para domingo, para não chegar domingo e ficar uma correria. Mas chega quarta-feira, às vezes eu faço uma pregação e chega no domingo, aquela pregação não me dá paz para pregar. Eu chego lá no dia e falo assim, eu vou pregar essa mensagem para a igreja e eu não tenho paz. Gente, eu devo ter no mínimo de pregação no computador, que eu já preguei aqui nessa igreja, outra igreja que fui pastor, no mínimo, não tenho nem ideia aí, talvez mais de 100, 150 pregações prontas. E fora mensagens que eu tenho esboço prontos, umas 40, esboços preparados para pregar. Mas não é aquilo, eu não tenho paz naquilo, eu não tenho direção naquilo. É coisa que eu como pastor tenho essa desafio de estar conectado com Cristo e passar para você. E uma das coisas que tem me tocado muito nesses dias, gente, é esse tema que está aí no Data Show, faça guerra contra o pecado. Eu estou pregando aqui 6 semanas na série. Eu falei semana passada sobre carregar a cruz, negar a si mesmo e seguir a Jesus. E hoje, mais uma vez, eu estou tocando no assunto.
Gente, o que diz Apocalipse? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo. Eu tenho muita paz de fazer o que eu estou fazendo aqui hoje. Estou pregando essa mensagem com muita paz no coração. Porque é o que Deus tem para nós hoje. Olha o que diz lá em 1 Pedro 2,11, olha que lindo, vamos ler juntos? Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vós absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Que fazem guerra contra a alma. Gente, nós estamos numa campanha, em 40 dias de jejum e oração. Estamos buscando um avivamento verdadeiro, estamos em guerra contra as paixões carnais. E eu já falei de tantos assuntos aqui com vocês, não é mesmo? Falamos aqui dos pecados sexuais. Como está a sua vida nessa área? Pecado sexual, adultério, namorados tendo relacionamento sexual sem ser casados, pornografia. Como está essa área da sua vida? Se você fizer os 40 dias, entre para fazer de verdade, para se entregar totalmente a Cristo. Não faça brincadeira. O que mais? Nós já falamos aqui, pecados do temperamento. Você é uma pessoa nervosa? Você é uma pessoa que grita na sua casa todo dia? Você é uma pessoa que perde com facilidade a calma? Vigia nessa área. Pecados sociais. Você é uma pessoa que fofoca, inveja, que semeia discórdia. Vigia. Há no seu coração falta de perdão, tem mágoa contra alguém, tem rancor aí dentro, vigia 40 dias. Pecados da língua, palavrão na sua boca, mentira, já falamos sobre isso aqui na série. Pecados religiosos, idolatria, feitiçaria, está vendo horóscopo? Esses dias uma pessoa da igreja aqui, mas que infelicidade. Gente, eu sou muito calmo, A pessoa me ligou e falou assim: ô pastor, fiquei sabendo que é seu aniversário. Eu falei: não é meu aniversário, é dia do pastor. Ela: eu sei, porque eu sei que você é escorpião. Eu falei: ai meu Deus do céu, gente. Aí eu conto assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Crente, perguntando se eu sou escorpião. Eu me seguro muito para não, talvez até seja uma falha minha de não ser mais real com as pessoas, mas eu tenho muito medo de machucar alguém, então eu me seguro muito. Mas dá vontade às vezes de falar: ô irmão, ô irmã, você é crente ou é o quê? Porque você falar para mim de escorpião, um pastor. Então os pecados religiosos, né? E pecados pessoais, avareza, relação com dinheiro, bebedice. Está bem claro lá: não herdarão o reino dos céus que tais coisas praticam. Nós não podemos estar com brincadeira, gente. Faça guerra. Porque o avivamento, ele vai chegar se nós levarmos a sério as coisas tão básicas da Bíblia. A mão do Senhor, olha esse versículo de hoje, pessoal, olha que versículo lindo. Eu não sei se você consegue ler, se não você lê na sua Bíblia. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Olha que versículo tão simples e tão lindo.
Deus quer abençoar, Deus quer estender as mãos, os seus ouvidos estão atentos. Só que, gente, a nossa maldade, o nosso pecado, ele nos afasta, é uma barreira. Deus não está respondendo muitas vezes nossas orações, porque as nossas orações estão, a nossa maldade chega antes da oração. Miqueias capítulo 3 fala assim: então chamarão ao Senhor, mas não os ouvirá, Ele esconderá a sua face, porque fizeram o mal. 1 Pedro 3,12, os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às súplicas, mas o rosto do Senhor está contra os que praticam a maldade. Gente, Deus, claro que quer abençoar, Deus quer que nós sejamos uma igreja avivada, mas temos que fazer um compromisso de andar em santidade. Deixa eu contar um testemunho, e esse testemunho está no livro dos 40 dias, logo vocês vão ler aí essa semana esse testemunho, quem está acompanhando o livro, mas eu, como eu disse, estava folheando o livro, eu achei esse testemunho. Ele conta que o pastor Enéas Tognini, ele conta que esse pastor, ele é da Igreja Batista em Perdizes, diretor do Colégio Batista, líder da sua denominação, e ele disse que algumas pessoas oravam por ele, para que ele tivesse mais piedade. Ele achava estranho assim, algumas pessoas dizer: pastor, estou orando para você ser mais piedoso. E ele disse que Deus respondia às orações dos irmãos, porque ele disse que esse pastor relatou que começou a ficar descontente com a sua vida espiritual. Ele sabia que Deus tinha mais para fazer na vida dele e através dele, então ele começou a orar, jejuar pela sua vida, pela sua igreja, ministério. E ele conta que nessa busca, um domingo que ele pregou, e ele sentiu aquele domingo que Deus começou a transformar aquela igreja. Depois do culto, então, ele começou a falar com Deus ainda, e ele disse: Deus, o que quer que eu te faça? E o que ele ouviu de Deus era uma frase assim: entrega. E ele disse: Deus, o que eu te entrego? E ele ouviu a igreja. Ele disse: tudo bem, Deus, te entrego a igreja. O que mais? Ele sentiu Deus falando com ele: o Colégio Batista. Ele disse: tudo bem, Deus, eu vou entregar também o colégio. O que mais? A sua família. Deus, ok, eu entrego a minha família, eu entrego tudo, entrego minha vida, o meu ministério. E nisso ele conta que estava muito emocionado, ouvindo Deus, pedindo para ele. E ele conta então que houve uma convicção de pecado, e ele tinha algumas pessoas que tinham magoado ele, por ele ser um pastor de uma denominação grande, e ele também por ser o diretor do Colégio Batista na sua cidade. Ele tinha alguns documentos que ele guardava para, se alguma situação ele tivesse que usar como defesa, aqueles documentos. E ele foi até a sua escrivaninha e começou a rasgar aqueles documentos, e disse assim: Deus, eu vou me entregar então completamente a Ti. Eu não vou me defender, o Senhor vai me defender. A minha reputação está sobre o seu cuidado. Então, gente, olha que coisa simples. A gente pensa que avivamento sei lá, ele virar de ponta cabeça. Não, avivamento foi ele ir até a escrivaninha dele e rasgar aquele documento. Talvez você tenha alguma coisa na sua vida que tem que rasgar, tem que jogar fora. Talvez tem que fazer uma limpeza lá nos seus contatos, WhatsApp, no seu HD, nas músicas que você ouve. Isso é avivamento, gente. Isso é mudança. Ficar só na ladainha e não ir para a prática não é avivamento. E eu quero concluir essa mensagem falando sobre a nossa nação. Falando, pessoal, que a gente vive assim dias tão difíceis, que a gente não confia muito hoje em instituições. Nós estamos numa fase tão difícil agora, não é? Tivemos o impeachment, estamos agora com um presidente, mas que está tendo manifestações na rua, a gente não sabe onde vai levar tudo isso.
Então a gente vive dias tão difíceis que até o futebol, que é a alegria do brasileiro, que o Brasil, quando a gente assistia os jogos do Brasil, parece que a nação se mobiliza. Porque a gente diz, poxa, tem alguma alegria que é o futebol. E o Brasil só vinha perdendo. Poxa, até o futebol nós estamos perdendo, gente. E graças a Deus agora o Tite, né? O Tite organizou a casa. E está dando alegria. Porque a gente vive dias de tristeza. E eu não estou aqui, gente, defendendo partido A, partido B, porque eu sou apartidário. Como pastor, eu tenho que ser um profeta, não me ligar a algum partido. Então, o que eu vejo é esse desânimo com a política, esse desestímulo, falta de esperança. E a gente não adianta ficar jogando lá para cima, nós temos que fazer a nossa parte. Então, sempre quando eu falo de política aqui no culto, eu sempre falo de nós, eu não falo deles. Porque a Bíblia fala que temos que orar por eles. Agora, o que nós temos que fazer é a nossa parte. Então está lá, diga não às pequenas corrupções. Furar fila, colar na prova, bater ponto do colega de trabalho, apresentar atestado médico falso, subornar o guarda para evitar multas. Então essas coisas temos que fazer, gente. A Bíblia fala em Romanos 3 que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Bíblia fala que eu e você somos filhos de Adão. A Bíblia fala que nós somos corruptos. O salmista diz, em pecado me concebeu minha mãe. Então, quando eu falo da nação brasileira, eu gosto de trazer muito para nós. Eu pergunto, se alguém de aqui de vocês chegar à presidência do Brasil, será que fazia diferente? Se chegasse a um posto de governo, faria diferente? Não precisa responder para mim. Porque a gente tem que lutar com as pequenas corrupções. Às vezes a gente fala assim, não, eu não faço nada, mas a gente leva para casa uma caneta, que é do escritório. Se a gente vê o colega derrubando R$5 no chão, a gente passa ali, põe no bolso e não fala nada. Então deve mexer com nós. Gandhi já dizia, se o cristão fosse 24 horas por dia, se um cristão fosse 24 horas por dia, um cristão, eu seria um cristão. As pessoas estão cansadas, gente, de discurso. Da gente falar, eu sou evangélico, eu sou isso, aquilo. As pessoas têm que ver em nós. Esse avivamento verdadeiro. Você chega numa célula, todo mundo vai falar ali na célula, todo mundo concorda. Porque é verdade esse assunto. Porque é verdade, tem que carregar a cruz. Não, porque é verdade, as pessoas do mundo fazem isso. As pessoas lá... E nós, gente? E nós? E nós? Por que a gente não começa a falar no eu? Eu preciso melhorar isso na minha vida. Eu preciso acertar isso na minha vida. Eu preciso parar de mentir. Se as nossas células tivessem essa confiança, né? Da gente poder rasgar o nosso coração. Duro que a gente às vezes fala, às vezes pode ser mal julgado, podem nos condenar, mas a gente lá dentro temos tanta coisa para ser resolvida. Às vezes tem um rosto bonito, mas lá dentro está podre. A gente precisa viver esses 40 dias, gente, com todo o coração. Precisamos decidir para quem nós servimos. Precisamos de um avivamento verdadeiro.